O primeiro semestre de 2023 apresentou um crescimento de 4,8% na capacidade de armazenagem agrícola no Brasil. As informações constam na pesquisa de estoques divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados revelam agora que essa capacidade alcançou a casa de 201 milhões de toneladas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora então ao vivo com o presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, o Jerônimo Gorgen. Jerônimo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Prazer falar contigo, os nossos telespectadores. Uma ótima semana a todos. Uma satisfação em recebê-lo. Bom, presidente, vocês representam aí uma série de empresas cerealistas das mais diversas áreas. Então, imagino que a armazenagem seja um tema que vira e mexe, surge em algum debate. Antes de falarmos desses dados do IBGE, queria saber a sua avaliação mesmo em relação à armazenagem do país. O senhor entende que há um caminho muito longo a se percorrer para a gente conseguir chegar aí à capacidade ideal? Bom, primeiro que a armazenagem não é a prioridade para o país como um todo. Então, não estou aqui fazendo nenhuma crítica a um governo ou outro. Nós não tratamos a armazenagem como estratégia de um país que vive do agronegócio, né? Especialmente quando nós temos estados que já produzem duas, três safras, né? O que aumenta a demanda local, onde nós temos problemas nesta área que nos impedem a termos uma estratégia de escoamento de produção. Lamentamos muito enquanto cerealistas e estamos trabalhando para isso, inclusive o deputado Zé Silva é o relator de um projeto de minha autoria ainda quando estive na Câmara, que permite que as cerealistas possam acessar os recursos do Plano Safra para armazenagem. Você veja que os recursos que já são poucos, até melhorou um pouco o volume de recurso agora neste ano, né? Mas nós, cerealistas, não podemos acessar. Então, você gera assimetrias. O custo para que se coloque um armazém numa empresa cerealista, ele é muito maior do que para uma cooperativa ou até mesmo para a pessoa física. O recurso que já é pouco, ele não é acessível a todos. E em alguns lugares, somente a cerealista pode preencher esse vazio, porque lá não existem outras estruturas que possam ajudar o produtor. Então, esta tem sido a nossa grande luta. Nós temos um potencial enorme para expandirmos de maneira geral, mas no nosso segmento, mas a dificuldade de acesso e o custo para que seja implantado esse equipamento é o que afasta, né, esse crescimento. Vejam que esse número de 4,8% é um número que vem de algo que ainda é muito incipiente, que é muito pouco, né, portanto, não conseguimos mensurar o tamanho real. Quer dizer, nós podemos muito mais, nós precisamos muito mais. E termos a armazenagem como estratégia de país é darmos ao Brasil uma maior condição de ocupar espaços até mesmo no cenário internacional, fazendo com que a nossa produção seja escoada da forma certa e na hora certa, né? E não no afogadilho, como a gente vê muitas vezes a armazenagem sendo feita em improvisos, né, pelo chão afora, com lonas, com bags, né? Isso não é lógico para um país que tem no agro a sua grande matriz econômica portanto, eu deixo esse registro. Nós precisamos colocar como prioridade a armazenagem como estratégia de Estado, como uma estratégia para que o nosso país ocupe mercados importantes e controle um pouco mais o seu próprio abastecimento e atenda às demandas que o mercado internacional nos exige. O senhor comentou aí com a gente, presidente, que enquanto o senhor esteve exercendo o seu mandato de deputado federal, o senhor teve contato direto com discussões acerca desse tema, né? O senhor, então, acredita que o país carece de políticas públicas mais assertivas, direcionadas a essa questão, então? Não tenho a menor dúvida. Nós, inclusive, tínhamos uma emenda minha na MP do Agro, ainda quando eu estava na Câmara, num ano, e se não me engano foi 2021, né, tivemos a oportunidade de acessar 200 milhões em armazenagem, mas foi só naquele ano e duas empresas acabaram pegando o recurso e ele terminou. E no ano seguinte já não valeu mais a lei. Aí eu apresentei o projeto de lei validando isso. Mas nós temos que ter esta oportunidade. Eu conversava com o deputado Zé Silva, eu sei que há reação do setor cooperativo, né, de que não possam outros ter acesso ao recurso
do Plano Safra. E eu já sou do seguinte argumento: vamos autorizar as cerealistas também ter o acesso e trabalharmos conjuntamente para que ampliemos o recurso. Eu penso que esta é a estratégia. Não podemos pensar de uma maneira excludente, porque o pouco serve apenas para um ou outro. Nós vamos trabalhar juntos para que tenhamos mais recursos, porque até aquilo que está disponível é pouco, né? Então, o relator, que é o deputado Zé Silva, está trabalhando para que a gente possa compor. E nesse conjunto, pessoa física, cooperativa e cerealista tenham esse acesso e juntos nós busquemos mais recursos via BNDES, via fundos internacionais. E existe muita possibilidade desses recursos internacionais aportarem os recursos para a armazenagem, mas é preciso uma estratégia de país. E eu sei que há um empenho do ministro Fávaro nesse momento, mas o Brasil nunca tratou isso ao longo dos últimos governos como algo importante para o nosso país. Talvez seja um pouco cedo para trazer uma análise, mas de qualquer forma, qualquer avanço é bem-vindo, né? A gente teve aí esse resultado divulgado pelo IBGE de 4,8% no primeiro semestre. É um avanço tímido, mas dá para ter uma ideia assim do que pode ter motivado esse crescimento, esse avanço, por menor que ele tenha sido? E depende em que base você faz, né? Porque ele é tímido, sim, e numa base que é pequena, então ele se torna menor ainda. Isso é quase que uma demanda automática que vai trazendo esse ganho, né, de algumas ações individuais de empresas ou de produtores. É muito pequeno, é bom, tudo que cresce é bom, mas é muito pequeno perto do que nós precisamos ter de crescimento. E só não crescemos muito mais porque não temos o recurso disponível da forma como precisa e com um juro adequado, né? Muitas vezes a gente discute isentar a energia limpa e tudo isso que é muito importante, mas nesse momento, se a gente nem cobrasse a tributação, tivéssemos estímulos para diminuir o juro, seria um ganho imediato, porque ali na ponta eram mais negócios sendo gerados para o nosso país. Então, o número é bom porque cresce, pior seria se diminuísse, mas sobre a base que nós temos, ele é um percentual bastante pequeno. Os silos, as estruturas de armazenagem estão muito presentes em grandes empresas, em cooperativas, as pequenas empresas, os pequenos produtores, médios produtores, ainda têm muita dificuldade de conseguir construir e de ter o seu próprio galpão, o seu próprio silo. Essa falta de estrutura acaba, como consequência, gerando, né, aumento de custos de produção, tem uma série de consequências, né? E a gente não sabe ainda a distribuição desse crescimento, por exemplo, aqui, né, Felipe? Daqui a pouco são empresas em determinadas regiões do país que estão ampliando suas estruturas, mas não é de uma maneira distribuída no país todo, né? Então, é por isso que eu falo que a gente precisa montar uma estratégia, né? Não dá para ter uma boa capacidade de armazenagem em pontos do país e outros pontos sem ter nenhuma, ou minimamente adequadas, para manter a competitividade do produtor. É isto que falta enquanto política e eu espero aprovar esse projeto de lei o quanto antes lá na Câmara e até que se aprove, a gente provocar a discussão sobre a armazenagem, que, aliás, me deu agora uma boa ideia esse nosso debate. Eu vou conversar com o deputado Zé Silva para que ele até proponha uma audiência pública em cima do tema da armazenagem, usando esses números do IBGE, usando a forma como estão distribuídas essas estruturas no país todo, né? Assim que terminarmos a nossa conversa, eu já farei esse contato, porque eu acho que vale a pena avançarmos nesse debate. Muito bem, presidente. Esse aqui também um dos nossos papéis, é trazer esses assuntos para debate, para a gente poder colocar em discussão sempre as questões pertinentes ao agro e que tenha um interesse direto ao produtor rural que nos assiste, que nos acompanha aqui pelo canal. Eu queria deixar o nosso canal sempre aberto para o senhor voltar aqui e trazer as novidades, principalmente em relação ao setor que o senhor representa hoje, aí, os cerealistas, viu? Queria agradecer a sua participação. Sempre que tiver uma novidade, é só acionar a gente, que o canal está sempre aberto. Da mesma forma, para nós cerealistas, a armazenagem é um dos pontos mais estratégicos e nós vamos lutar muito para que a gente melhore esse ambiente e possamos ter essas estruturas levando o Brasil à frente, sendo implantadas nas empresas e nas propriedades rurais.